Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar de volta com vocês. Nós iremos agora iniciar nossa segunda unidade de conteúdos que vocês poderão acompanhar através do material didático de vocês e das atividades propostas através do nosso ambiente virtual do aluno. Bem, nessa segunda unidade de conteúdos, nós iremos falar um pouco sobre a avaliação toxicológica. Como avaliar o trabalhador e o ambiente de trabalho quanto ao contato com substâncias tóxicas e os seus efeitos que podem levar e até mesmo evitar o desenvolvimento de uma intoxicação. Bem, existe também um aparato legal, algumas leis, normas que o técnico de segurança do trabalho precisará ter conhecimento e ter sempre a mão no seu trabalho para que ele possa consultar, rever alguns conceitos e principalmente alguns índices de tolerância. Uma dessas primeiras normas que a gente tem que ter conhecimento, que eu solicito também que vocês façam uma pesquisa através da internet, para que vocês possam já ter com vocês esse material, é a Resolução Normativa de número 1 de 78, do Conselho Nacional de Saúde, que trata exatamente dos ensaios de toxicidade. Esses ensaios nada mais são do que um tipo de avaliação toxicológica. E o que são essas avaliações, esses ensaios? São testes realizados principalmente em laboratório, utilizando-se animais, conforme as normas internacionais de ética para pesquisa, utilizando animais, para se fazerem testes em relação às substâncias químicas e os efeitos que elas desenvolvem nos organismos vivos. Bem, quanto a essas avaliações toxicológicas, elas podem ter classificações. A gente tem as avaliações agudas, subagudas e crônicas. Nesse tipo de avaliação, é verificado o efeito dessa substância tóxica no organismo do ser vivo ao longo do tempo. E aí define como ela irá se processar para gerar uma intoxicação. A gente também ainda tem outros tipos de avaliação, como a embriotoxicidade. Nesse caso, eu vou verificar mais especificamente adotado as trabalhadoras que estejam gestantes para verificar se essa substância ela tem capacidade de promover intoxicação para o embrião, para o feto. É claro que esses testes irão ser processados em animais, em laboratórios, observando sempre as normas de ética para pesquisa com seres vivos. A gente ainda tem também a avaliação toxicológica quanto à teratogenicidade. Além de verificar se o embrião ele pode ser atingido por essa substância tóxica, vou verificar os efeitos dela quanto à má formação fetal, que é desenvolver problemas como cegueira, má formação de coração, de vasos sanguíneos, ou mesmo a ausência de alguns membros pelo contato com essas substâncias tóxicas. Por fim, a gente ainda tem um outro tipo de teste, que é para verificar se as substâncias tóxicas têm o potencial de desenvolver cânceres no corpo do ser vivo, que é a carcinogenicidade. Quanto à finalidade da avaliação toxicológica, a gente pode defini-la como aquele tipo de finalidade que fornece dados para dar segurança e eficácia no uso dessas substâncias químicas no ambiente de trabalho. Também ela vai servir para estabelecer limites máximos de presença desse tipo de substância, onde o trabalhador entre em contato. E também ela vai servir para dar prognóstico, para perceber, para dar uma noção de como o tratamento deste trabalhador após a intoxicação vai evoluir, se para condições melhores ou se ele tem um potencial de desenvolver, por exemplo, complicações crônicas e até mesmo levar esse trabalhador à morte. Então, a gente pode definir essas como as 3 finalidades das avaliações toxicológicas. Bem, quanto à prevenção da intoxicação, a toxicologia ocupacional, ela estuda tanto as substâncias, os seus efeitos, os índices de segurança, mas a gente pode dizer que principalmente todos esses estudos, eles têm um objetivo maior de evitar que aconteçam esses problemas para garantir segurança ao trabalhador no seu ambiente ocupacional. Então, são orientações que o técnico em segurança do trabalho deve sempre estar reforçando aos trabalhadores nos mais diversos tipos de ambientes de trabalho para evitar contato com substâncias tóxicas e, se ainda assim houver essa exposição, esse contato, para que se minimize os seus efeitos.
A utilização de recipientes, de vasilhames que contenham substâncias tóxicas devem sempre ser rosqueadas, fechadas adequadamente, né? Evitar de se mantê-los abertos. A organização no ambiente de trabalho, onde exista vasilhames, unidades que guardem substâncias tóxicas, é indispensável, principalmente a rotulagem, a identificação exata dessas substâncias, evitando o compartilhamento de vasilhames de substâncias diferentes, porque entre elas existem ainda os efeitos de interação, como a gente viu na unidade anterior, a adição, o sinergismo, pode acontecer quando substâncias diferentes entram em contato entre si. Cuidar de contaminação por evaporação, né, principalmente a utilização de equipamentos de proteção individual conforme a atividade que o trabalhador desenvolva, né? Quando a gente tiver que manusear essas substâncias utilizando luvas, máscaras, conforme a recomendação do fabricante dessa substância, que geralmente é indicada na sua rotulagem, junto com impermeabilizante. Esses cuidados, essas orientações são indispensáveis que o técnico em segurança do trabalho reoriente constantemente os trabalhadores nos seus ambientes. Dentro da avaliação toxicológica, existem 2 tipos de monitoramento que devem ser realizados e que é imprescindível a atuação do técnico em segurança do trabalho. São a monitorização ambiental e a monitorização biológica. Vocês podem acompanhar a definição desses 2 conceitos no slide e no material didático de vocês. Bem, a monitorização ambiental é uma medida e avaliação qualitativa e quantitativa de agentes químicos no ambiente ocupacional para estimar a exposição ambiental e o risco à saúde, comparando os resultados com referências apropriadas. Mais uma vez, eu vou mencionar a vocês uma das normas internacionais, no caso, uma norma nacional, que a gente tem que ter conhecimento quando houver utilização de substâncias tóxicas no ambiente de trabalho, que é a norma regulamentadora de número 15. Vocês já devem ter entrado em contato com essas regulamentações, com essas normas, em disciplinas anteriores do curso. Mais uma vez, é necessário que vocês revisem esse material. Dentro da norma regulamentadora número 15, definida na portaria 3.214 de 78, a gente tem lá alguns parâmetros, né? Valores ideais, valores máximos a que os trabalhadores podem ser submetidos de substâncias tóxicas no seu ambiente de trabalho. É essencial que a gente utilize ferramentas, né? Que a gente tenha noção dessas normas regulamentadoras para que a gente possa, a partir daí, instituir medidas de controle e prevenção de intoxicação no ambiente de trabalho. A gente tem também a definição de monitorização biológica. Na monitorização biológica, a gente tem a definição de que esse controle está relacionado com o risco ocupacional dos trabalhadores de ficarem sujeitos a uma substância química com base na exposição interna do organismo. Então, a monitorização ambiental, ela está relacionada ao ambiente externo ao trabalhador, ao lugar onde ele trabalha. A monitorização biológica está relacionada diretamente ao trabalhador, às manifestações e produção de substâncias que acontecem em seu organismo quando em contato com algum tipo de substância tóxica. Eu chamo a atenção também para um novo tipo de regulamento legal que a gente tem quando a gente fala em monitorização biológica, que é a norma regulamentadora de número 7. Dentro dessa norma regulamentadora, a gente tem estabelecido um índice de segurança que é chamado de índice biológico máximo permitido. Nós também precisamos ter conhecimento dos valores desses índices à medida que o trabalhador trabalha em locais onde ele é submetido ao contato com algumas substâncias. De forma geral, a gente pode dizer que as principais finalidades da monitorização ambiental serão, acompanhe aí no slide comigo. Primeiro deles, verificar a concentração dos elementos tóxicos que se estão dentro dos padrões estabelecidos. Para isso, a gente tem a ANR 15. Estabelecer relação entre conventação dos agentes do ambiente e o possível dano ao ser causado à saúde, verificar e implantar medidas de controle dos agentes tóxicos,
conhecer e determinar as principais fontes de exposição, avaliar a necessidade constante e ininterrupta de controle de uma fonte específica de emissão. Com base nessas finalidades é que surge a atuação do técnico em segurança do trabalho. Se eu sei que no meu ambiente de trabalho, que os trabalhadores estão expostos a algum tipo de substância tóxica, a partir daí se verifica e se implanta controle desses agentes. A partir do momento que eu verifico também as ações desses agentes tóxicos, é que se passam as recomendações de como atuar, de como trabalhar de forma mais segura diante deles. Bem, dentro da avaliação da monitorização biológica, que a gente definiu o conceito agora há pouco, a gente tem a avaliação de alguns parâmetros que são chamados de biomarcadores ou de indicadores biológicos. Acompanhem comigo. Indicadores biológicos ou biomarcadores são substâncias ou metabólitos ou ainda produtos de interação entre um agente tóxico e uma molécula-alvo ou célula medidos em um compartimento do organismo. Nada mais são do que produtos gerados em nosso corpo após o contato com uma substância tóxica. Após o contato com o vapor da gasolina, por exemplo, com o solvente de alguma tinta, com substâncias que estejam no ar, por exemplo, poluído, o nosso organismo ele começa a produzir substâncias. Já que essa substância ela é processada, substância tóxica é processada através da metabolização, através da excreção, substâncias são geradas a partir da quebra desse tóxico que adentrou no organismo humano. E elas vão ser medidas através de testes laboratoriais, como exame de sangue e testes de urina. É aí que os indicadores biológicos serão encontrados, né? São metabólicos, restos da metabolização, da quebra das substâncias tóxicas no nosso organismo. Então, a gente encerra aqui a nossa segunda unidade, onde a gente tratou da definição da avaliação toxicológica, né? Como avaliar o risco que esse trabalhador está sendo submetido, né? As formas que essa avaliação toxicológica é realizada através de monitorização ambiental, de monitorização biológica, o que são os biomarcadores e, além disso, a gente entrou em contato também com duas normativas que definem índices de segurança para atuação do trabalhador, que vão ser a norma regulamentadora 15 e a norma regulamentadora de número 7. Não deixem de rever esse material, de acompanhar a revisão de conteúdos através das atividades de casa e que são propostas também nos encontros presenciais com o tutor de vocês. Um prazer e até a próxima atividade.